Wagner Nunes trouxe a questão de Isaías 11:2, Provérbios 8, apontando bastante para o agir da onisciência do Senhor sobre o seu povo, e Apocalipse 5:6 vai trazer a visão do Cordeiro, o Cordeiro que é o único capaz de abrir os 7 selos, e lá está escrito que nele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. O irmão Wagner Nunes trouxe aqui as características da onisciência do Senhor, né? E as 7 pontas, nas Escrituras, a gente interpreta como poder, autoridade, ou seja, o exercício da onipotência do Senhor sobre o seu povo. E os olhos do Senhor, né? Deus enxergando tudo nos 4 cantos desta terra, a gente vê a característica da onipresença do Senhor sobre o mundo. A gente percebe então os 7 Espíritos de Deus como onisciência, onipotência e onipresença de Deus sobre a terra, agindo sobre o seu povo. E olhando essa característica dos olhos, dos 7 olhos, a gente encontra Zacarias 4, né? Uma passagem muito rica, né? Não vou trazer toda a questão, você lê na sua casa, medita, porque é uma visão muito importante para o entendimento de cada um de nós, porque é mensagem para os últimos dias, mensagem para as 2 testemunhas. E aqui no verso 10 diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor está levantando seus pequeninos na terra. Amém? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, figura de Jesus aqui. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então o Senhor está agindo de forma plena, com onisciência, com onipresença e com onipotência, poder e autoridade que será derramado sobre as 2 testemunhas. Amém? Amém. Amém, amém, irmão Ricardo. Eu trouxe aqui também exatamente tudo que o irmão trouxe, que praticamente foi o que eu sublinhei, tá? A gente pode ver algumas características apresentadas no texto, quando a gente lê, né? Apocalipse 3, no versículo 1, onde a igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E quando a gente vê isso, os irmãos trouxeram um apanhado aqui das obras, né? Dessa igreja, né, que tem nome de que vive, mas na verdade está morto. E eu quero trazer a respeito da identificação, que a gente sabe que é Jesus Cristo, né? Eu separei aqui esses pontos que o irmão Ricardo trouxe: 7 lâmpadas, 7 olhos e 7 pontas. Muito bem trazido, tá? Deixei separado aqui. A primeira colocação que a gente vê no Apocalipse está lá em Apocalipse 1:4, que diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E a gente vê a referência de quem são esses 7 espíritos, que é a ação do Senhor Jesus Cristo juntamente com Deus. 7 espíritos. A gente pode ver em Apocalipse 4, no versículo 5, dizer assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quem estará ardendo como tochas de fogo nos últimos dias, irmão Wagner? É evidente que é a igreja. Amém. Unida juntamente. Por isso a representação que o irmão trouxe no último vídeo da menorá, né, contendo ali essas 7 lâmpadas acesas, significa o quê? Os olhos do Senhor diante ao povo de toda a terra. O irmão não trouxe, mas, irmão, desculpa, esse texto ele é muito importante. Eu preciso ler Zacarias 4. Eu separei porque a conexão é tremenda. Infelizmente, as igrejas de hoje em dia não abrem muitos profetas para trazer, mas se abrisse, eles iam ter a revelação profunda do livro de Apocalipse, né? Porque assim, olha, presta atenção quem são esses 7 olhos, esses 7 espíritos do Senhor. 4, versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Olha só que interessante já essa informação de cara. A gente podia fazer um episódio só para tratar desse capítulo, né?
Desperta, tu que dorme. É ou não é? Aham. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro. O que ele está enxergando? Exatamente a visão que João teve. Exatamente. Olho e vejo um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, os 7 tubos, e para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, o que nós temos lá? 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Vamos tentar entender o que significa isso? As 7 lâmpadas e essas 2 oliveiras, o que significa? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Olha só, pelo espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate e em meio a aclamações acha graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor do Exército é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo. Olha só que interessante. O prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. E a explicação das 2 oliveiras agora. Prossegui e lhe perguntei, e quem são as 2 oliveiras? À direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei, eis que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. E me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então é muito importante entender exatamente o que o irmão Ricardo trouxe da menorá, daquelas 2 cartas, as 2 igrejas que não estão contaminadas. São a representação, né? É uma representação dos olhos do Senhor perante a toda a terra. Toda a terra. Amém. Essa é a representação. E quem são esses 2 ungidos? Apocalipse 11, nós iremos chegar lá. Talvez demore um pouquinho para chegarmos lá, porque a gente está fazendo um estudo minucioso, mas é a representação. As 2 oliveiras são as 2 testemunhas que irão se levantar nos últimos dias. Então, resumo e resposta um pouco, se eu tivesse que responder isso, quem é que está se tratando aqui no versículo 1? A igreja, juntamente com Cristo. Amém. Os olhos do Senhor, as 7 lâmpadas e os 7 espíritos, eles vão estar unidos nos últimos dias, nessas 2 oliveiras que irão proclamar a mensagem. Amém, E aí vai se amém. cumprir que Jesus falou em João 14:12, farão obras iguais e até maiores do que eu fiz. Então serão dias gloriosos para a igreja, que possamos estar nos preparando, porque está muito próximo de chegar. Então, à medida que a apostasia aumenta, os fiéis estão se fortalecendo ao mesmo tempo. Então, ninguém vai impedir os planos e propósitos de Deus para as 2 testemunhas. A apostasia vai aumentar? Vai aumentar. Mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos usar poderosamente. Amém, amém. Importante é que Paulo trouxe também essa realidade das 2 oliveiras lá em Romanos 11. Ele juntou a essa profecia de Zacarias 4, já de Isaías, de Ezequiel 37. Pegou Zacarias 4, Ezequiel 37, do 15 ao 28, e explanou isso, as 2 oliveiras, né? A oliveira brava, tipificando os gentios, e a oliveira cultivada, tipificando os judeus, e unindo elas, né? Como um enxerto, ou seja, unidas num só propósito. Então a mensagem é linda, né? 2 casas de Israel é chave mestra para entender muitas profecias e entender principalmente as mensagens aí acerca dos últimos dias. Amém. Amém.